Gostaria de meditar com os amigos, irmãos, esta pequena palavra que diz assim, Mateus 19, capítulo 4 em diante, diz assim: Então respondeu ele, não tens lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse, por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Esta palavra, ela tem nos ensinado tantas coisas. E eu tenho aprendido, através dessas palavras maravilhosas, coisas tremendas. Porque tudo que vem de Deus, tudo que vem de acordo com as palavras do Senhor, do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, ela tem que ser base para a nossa vida. Mas nós estamos vivendo numa geração em que muitas pessoas não valorizam tanto assim a palavra do Senhor. E por causa disso, eu creio nisso, acredito nisso, que existem hoje muitas famílias desajustadas, muitas famílias com problema, os filhos crescendo, cheios de problemas, porque tem visto nos lares uma desunião constante, brigas entre casais. Isso tem causado muitas desordens nas famílias. Há uma força negativa lutando contra as famílias nessa geração que vivemos hoje. Mas a vontade do Senhor, dentro da palavra de Deus, nos diz que não é bom que um homem viva só, desde o princípio da criação. Então Deus preparou a mulher, Deus preparou o casal, para que se tornem bênção nessa terra, para que sejam abençoados. Eu sei também que a maioria das pessoas, as mulheres principalmente, elas têm um sonho de se casarem, elas têm um sonho de ter uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida amorosa, firme, uma vida amorosa, cheia de prosperidade, de coisas boas. Porque a união de um homem e uma mulher significa crescimento, vamos dizer assim. Porque quando se une um homem e uma mulher, a tendência é vir os filhos, e dos filhos vir os netos. Mas eu passei por uma fase, uma época, muito triste na minha vida. Foi um momento em que alguma coisa terrível começou a acontecer comigo. Muitas pessoas já sabem disso. E eu estava trabalhando naquela época. Mas eu quero deixar uma palavra aqui simples. Algo especial que é necessário nos dias de hoje. O amor. Na realidade, um casamento, uma união de um homem com uma mulher, ele se consolida, ele se solidifica cada dia mais através do amor. Eu tenho como dizer isso porque existe um momento na fase de um homem, na fase de muitos casais, que elas deixam de cumprir aquilo que o Senhor Deus determinou para o casal. Talvez devido a tantos problemas no dia a dia, porque todos os casais sempre têm problemas, todos os casais, todas as pessoas que se unem vão ter problemas, são chamados momentos de ajustes. Mas ali, nesses momentos de ajuste, também renasce o amor verdadeiro, o amor sólido, o amor consolidado na palavra, o amor firme, porque ali no dia a dia você vai se conhecendo as pessoas, um conhecendo o outro. Eu, numa fase da minha vida, eu estava tão transtornado, eu acredito que alguma força negativa
os nossos sentimentos muitas vezes não são comandados por nós. Existe uma força que atua de fora para dentro de um casal. E essa força gradativamente crescendo dentro do casamento, dentro daquela união, acaba em coisas terríveis. E houve uma época na minha vida em que eu estive assim. Eu estive praticamente, quase, por alguns momentos, separando da esposa. Mas por quê? Não tinha problema, não tinha motivos, não existia problemas entre nós. Mas é uma coisa que não tem explicação. É uma força negativa realmente que atua no meio do matrimônio, naquilo que Deus uniu, a força das trevas, o inimigo das trevas, o inimigo de nossa alma. Ele atua com o objetivo de destruir aquilo que Deus uniu, aquilo que Deus separou. Mas uma época eu estava nesse patamar de separar, de querer se distanciar da minha esposa. Mas ali também eu descobri algo tremendo, algo maravilhoso, algo muito especial. Enquanto eu, ao meu ver, estava querendo separar, distanciar, destruir, separar, a minha esposa, ela estava ajuntando. Ela estava procurando a união. Ela estava procurando o ajuntamento. Ela estava procurando consolidar-se mais. Ela estava procurando dia após dia, momento a momento, permanecer naquele sonho que ela tinha. Porque um casamento, na concepção dela e minha também, era para ser eterno. É para ser eterno. É para ser para sempre. Dentro da palavra de Deus não existe, quando nós unimos diante do Senhor, no altar do Senhor, é para sempre. É o que não acontece nos dias de hoje. Mas vamos ao assunto em pauta aqui. E aconteceu que, enquanto eu tentava desunir, eu chegava do meu trabalho e nós estávamos enfrentando problemas, brigas. Eu estava sempre nervoso, ela também estava sempre nervosa. Mas um dia, eu não posso esquecer disso, esse dia marcou a minha vida. Esse dia marcou realmente o meu coração. Algo maravilhoso aconteceu por intermédio da parte dela. Eu pude perceber Deus agindo através das atitudes da minha mulher. Isso mudou a minha vida, mudou muito a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar. Eu cheguei em casa meio nervoso, trabalhava de garçom, muito bem alinhadinho, camisa branca, gravatinha, borboleta. Eu cheguei em casa e houve lá um momento de uma discussão. E num momento de briga lá eu fiquei nervoso, fiquei agitado, peguei a camisa assim, puxei e arrebentou os botões da camisa. Tudo bem. Peguei aquela camisa com raiva, tirei e joguei num determinado lugar e fui tomar banho. Aconteceu que durante esse período eu não estava percebendo o que estava acontecendo, mas ela pegou a minha camisa. Sem eu ver, sem eu saber, ela começou a costurar os botões que eu tinha arrebentado pela minha raiva, pela ira que atuava em mim. Ela começou a costurar novamente e foi rapidinho, porque eu tomei banho rapidinho. Saí do banheiro e já sem conversar com ela, sem falar nada com ela, peguei a camisa que estava em cima da dobradinha na cadeira, peguei, vesti, botoei a camisa, o botão e saí, fui trabalhar. Meio nervoso, irado, o meu coração estava cheio de raiva. Estava agitado naquele dia.
Mas quando eu estava indo a caminho do trabalho, no meio do caminho eu lembrei da camisa. Eu olho no botão da camisa, assim, estavam os botões todos costurados, tudo enrugadinho, assim, sabe? Porque foi feito às pressas. Aí a ficha caiu. É impressionante isso. Eu comecei a chorar. Eu comecei a caminhar e começou a vir um excesso de choro, umas lágrimas começou a correr pelos meus olhos. E eu fiquei transtornado naquele momento. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou agindo assim? Por que eu quero destruir e ela querendo reconstruir? Eu querendo se afastar e ela querendo unir? Não era para ela estar querendo se distanciar também? Mas não. Aquele dia veio um excesso de choro sobre mim. Eu comecei a andar pelas calçadas e as pessoas vinham na minha direção e eu comecei a virar o rosto, olhar, porque eu não conseguia conter as lágrimas e a minha rosto estava totalmente molhado de tantas lágrimas, porque eu não conseguia entender aquilo. Mas eu senti naquele momento o amor de Deus. Essa esposa que Deus colocou do meu lado, ela era tudo que eu precisava. Ela era tudo que eu necessitava. Mas eu estava querendo jogar fora. Eu estava querendo... Você está entendendo? O que é o amor é uma coisa inexplicável. Inexplicável. E naquele momento, as pessoas vinham na minha direção e viravam o rosto, porque eu tinha vergonha de olhar para eles, eu estava todo em lágrimas. Mas ali meu coração, fiquei arrasado. Fui trabalhar naquela tarde, eu estava angustiado, louco para voltar para casa, para restaurar o meu casamento, restaurar a minha união, porque eu senti naquele momento, naquele instante, que o sonho dela, o desejo dela, de ser unido, de ter um casamento sólido, de ter um casamento perfeito, ela fazia, ela lutava para fazer, mas eu, com a minha ignorância, procurava destruir, procurava aniquilar aquilo. Mas aquele dia não, eu voltei para casa, louco para chegar nela, pedir perdão pelos meus feitos. Eu abracei a ela aquele dia e eu determinei no meu coração seguir os planos de Deus na minha vida. E a partir daquele momento, meus amados amigos, tudo foi restaurado. O meu amor por ela restaurou. A nossa união se consolidou. A presença de Deus no nosso meio se confirmou de tal maneira que eu não queria outra coisa mais a não ser estar junto com a minha esposa. Hoje nós temos um lar abençoado, temos filhos, temos netos, e desde aquele dia eu aprendi a abençoar o meu casamento. Todas as vezes nós começamos a orar juntos e pedir, Senhor meu Deus, abençoa a nossa casa, que a nossa união seja sólida, que os nossos filhos sejam abençoados, que os nossos netos sejam bênção, que toda a nossa casa seja abençoada. E hoje eu ergo a minha cabeça, os meus olhos e digo para todo mundo que não há coisa melhor na vida do que ter um casamento abençoado e restaurado. O mais importante disso tudo, sabe o que é? É a presença de Deus em nosso meio. A presença de Deus, ela é tudo que todo homem precisa. O interessante, sabe o que é? É que o homem, ele deve assumir a sua identidade dentro de um lar, dentro da sua casa. Ele deve assumir a posição de ser sacerdote da casa, o sacerdote do lar. A minha mulher, ela foi coluna. Deus abençoou a vida dela, porque ela orava, ela pedia para Deus, Senhor, abençoe o meu casamento. Mas, através desse pequeno botão,
que ela fez esse ato de amor, que talvez ela nem fez aquilo impensado, talvez ela nem pensava em fazer aquilo, mas restaurou o nosso casamento. Abriu o meu entendimento para com a palavra de Deus, abriu o meu entendimento com relação ao casamento, ao amor, que o amor, a partir daquele momento, ela se tornou muito especial para mim. Porque enquanto eu procurava destruir, ela procurava unir. Mas Deus ouviu a oração dela. Hoje nós eu assumia a minha posição dentro de casa. E desde esse dia então, o meu lar passou a ser outro. Eu quero deixar isso simplesmente para a meditação das pessoas, para que as pessoas possam analisar as suas vidas. Eu não sei como é que está o seu casamento, eu não sei como é que está a sua vida, mas pense nisso. Essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do nosso Pai Celestial. E Deus tem coisas tremendas, maravilhosas para fazer no meio de um casal. Eu quero fazer uma pequena oração para você. E que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu amado. E que essas palavras possam ir de encontro ao seu coração e que você possa pensar, começar a passar a analisar sobre isso que eu estou falando. Porque eu te digo uma coisa, para destruir tem muitas pessoas aí, mas para unir são raros. Pessoas que queiram união, que queiram uma coisa sólida, abençoada, é raríssimo. Mas Deus abençoou minha vida. E essa raridade, que hoje é a coisa mais preciosa para mim, está na minha casa. E que Deus possa abençoar a sua vida, também como tem abençoado a minha. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que essas pequenas palavras, meu Pai, possa tocar este casal que está me ouvindo neste momento, esta família, este homem, esta mulher. Meu Deus, em nome de Jesus, seja aniquilado, repreendido, destruído todo o império das trevas que tem se levantado contra casais, contra uma família. Ó meu Deus, que as suas mãos potentes e poderosas sejam sobre este lar. E que essas vidas sejam abençoadas no nome de Jesus. Que este casal seja restaurado para a glória do teu nome, meu Pai, como foi o meu, como tem sido o nosso casamento. E que Deus abençoe essa família, esta casa, este homem e esta mulher. Assim como o Senhor tem abençoado grandiosamente o nosso lar. Em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado. Deus tem planos gloriosos, maravilhosos para a sua família, para você, para a sua casa, para os seus filhos e para os seus netos futuros. Deus quer te abençoar. É assim que Deus quer fazer. Amém.